gente, então, aqui é a Rafa Fustani da Mina Comprava Livros e hoje a gente vai fazer uma vídeo resenha de quem? Do meu autor favorito da vida, ele, Stephen King. E ele veio bem acompanhado do filho Owen King. Então, essa história Belas Adormecidas é um livro um pouquinho grosso, que eu demorei um tantinho pra ler, mas que assim que chegou eu coloquei do lado da cama, porque eu sou muito fã do Stephen King, porque eu queria muito saber como é que foi pra ele. Eu já tinha visto várias entrevistas de escrever pela primeira vez com o filho, com o Owen. Como vocês sabem, ele tem dois filhos, o Joey, que é o Joey Hill, que a gente já leu várias histórias sobre ele maravilhosas, e tem o Owen. Essa história aqui, na verdade, é uma ideia da cabeça do Owen. Ele pensou, ela chegou pro pai dele e falou: pai, como é que seria se todas as mulheres do mundo dormissem? Como é que seria a vida? E aí, o pai topou entrar nessa com ele, mas de acordo com as entrevistas, o King tem muita pitada de King aqui, mas tem muito do Owen também. Eu não sei exatamente onde entra o Owen e onde entra o King, mas o livro tem muitas coisas que a gente já viu em outros livros dele. Não que seja a mesma história, mas o mesmo modo de apresentar. Bom, vamos à história. E por que que na capa eu estou segurando esta bonequinha Funko da Aurora? Porque esse livro aqui conta a história de uma doença, na verdade. Essa doença, eu até botei uma cola ali que era pra não esquecer, que era chamada de doença australiana do sono. Depois ela passou a ser chamada de doença feminina do sono, porque viram que só existiam mulheres, só as mulheres eram afetadas. E por último, ela virou a doença Aurora, em homenagem à princesa da Disney, que é conhecida como Bela Adormecida Aurora. Então, não tem Malévola aqui, mas o que acontece? Tem uma mulher, ela vai chegar na cidade, o nome dela é Eve Black. Ela vai cometer um crime, ela vai ser presa. Só que essa mulher, bizarramente, depois que ela chega... A cidade é Doolin, né? É Doolin. Depois que ela chega nessa cidade, as mulheres começam a adormecer e não acordam mais. Simplesmente as mulheres começam, principalmente no rosto, a ter teias. Como se fossem teias de aranha, como se criasse um casulo em volta dela, elas não voltam mais a acordar. Isso vai tomando conta de toda a população feminina. Ou seja, me lembrou muito também A Hora do Pesadelo, onde as pessoas fazem de tudo para não cair no sono. Elas tomam café, ficam acordadas, porque o Fred Krueger ia pegar as pessoas. Só que ele não faz distinção de homem e de mulher. E nesse caso aqui, a doença faz sim, ele só afeta o público feminino. E aí, algumas mulheres começam a ficar desesperadas e não querem dormir de jeito nenhum. Outras até se matam porque preferem morrer, dormir pra sempre, do que passar por isso, saber que as familiares dela estão vendo ela naquele estado, que ela está vendo outras mulheres daquele jeito. E fica muita cidade desesperada, com cada vez menos mulheres. Chega a ficar acho, com 10% de mulheres e a população praticamente toda masculina. Mas não acontece nada com a Eve e a Eve diz que ela tem o poder de terminar com aquilo. A Eve né, realmente é uma personagem muito enigmática. E aí as pessoas que estão do lado de fora, os homens que estão vendo suas mulheres, suas filhas, suas irmãs, suas mães serem atacadas pela doença, ficam com raiva dela, querem invadir a delegacia para pegar ela e saber como é que faz para retirar essa maldição. Mas uma coisa que tem aqui, que tem outras histórias de King, que se eu me lembro de algumas, vamos lá, o Nevoeiro, tem em Under the Dome, né, Sob a Redoma, e tem no Tempestade do Século. É aquela velha história de que como é que as pessoas se portam quando a lei, na verdade, não existe mais. Existe uma lei típica daquele local, né? Seja no Sob a Redoma, porque não tem mais... Quem tá ali dentro da bolha é quem manda, não tem mais nada externo para intervir. Seja no Nevoeiro, dentro do supermercado, onde toda a ação se passa, ou no caso do seriado, dentro de um shopping, onde ali, né, manda quem consegue, na verdade, ter mais persuasão em cima das outras pessoas, não é um xerife, não é ninguém assim. Aqui também. Aqui alguns personagens se destacam, mas é tanto personagem, que eu tenho que agradecer, porque no início eles fizeram um sumário de personagens, explicando, inclusive, acho que tem até a idade deles aqui na frente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tem a primeira página, tá vendo? Cidade de Doolin, sede do condado de Doolin. Aí tem Truman, Tiffany, a idade, que ela é, prima de Truman, Lynn Marks, 40 anos, polícia de Doolin, atendente. Então tem todos os personagens que vão aparecer, porque são muitos personagens e a gente acaba realmente se perdendo. Eu até olhei poucas vezes na hora para poder falar para vocês do livro, né, enquanto eu estava lendo.
Eu acho que o importante mesmo é lembrar, tem um casal que eu até anotei aqui, que é o Clint e a Lila. Eles são talvez o casal principal da história, apesar de ter outros personagens. A Eve, com certeza, pra mim é a protagonista. Mas é muito bizarro que tudo isso aconteça. E eu acho que o momento que a gente está vivendo, em que as mulheres estão tendo mais voz e tal, é muito importante. Por quê? Primeiro que é um livro escrito por dois homens, sim. Mas dois homens que tiveram a sensibilidade de ver como o mundo seria terrível sem as mulheres. O como nós somos importantes, e não assim que um é melhor que o outro, não. O como a gente tem que andar junto, o como um precisa do outro e vice-versa. E não assim do tipo, eu preciso de um homem pra perpetuar a espécie. Nada disso. Não que isso também não vá acontecer, porque se isso acontecer, se só fica homem, não tem como, né? Assim como também se só fica mulher, mas bem que tem uma explicação aqui se faz só mulher. Mas, porque, enfim, não vou dar spoiler. Mas, na verdade, a gente fica muito pensando como os homens agiriam sem as mulheres no mundo. E o que a gente vê aqui é que meio que as mulheres dão uma segurada na violência extrema dos homens, porque os homens são muito violentos sem as mulheres. Então, eles começam a perceber as atitudes dele até... Gente, fala sobre a questão de assédio também, porque meio que eles começam a perceber como que eles tratavam as mulheres e como elas são importantes, eles não davam essa importância. E precisa ter uma crise, né? Eles precisam ver numa crise a falta delas. É aquele negócio de, só dá valor depois que perde, né? E é a mais pura verdade, porque eles começam a ver a falta delas pra ver de que como elas fazem falta, de como elas deveriam ter sido mais respeitadas ou melhor tratadas. Isso é muito bacana na escrita deles, isso é muito bacana na história. O enredo é sensacional. Em nenhum momento, como eu disse a vocês, o King e o filho dele, né, os Kings, se permitem que fique uma voz, uma visão muito masculinizada. Talvez a Tabitha tenha lido o texto um pouquinho, a esposa dele, mãe do Owen. Porque tem uma visão aqui muito bacana de que a gente precisa se unir mais, né? E sim, o feminismo é necessário, mas ele não é um ódio aos homens, ele não é porque, eu sou feminista, então, peraí. Até porque muito do que eu tenho hoje, muito do porque eu trabalho, muito do que porque eu posso ter um canal, isso, anos atrás, lógico que não existe internet, mas isso, mulheres trabalharem não era possível, as mulheres não tinham voz, era sempre só os homens, era só sim senhor, a gente tinha um papel mesmo só de cuidar da casa, do homem e dos filhos, né? Então, é um papel que mudou muito, eu agradeço muito porque eu não me vejo dessa forma, né? Nossa, e esse livro é fantástico em tantas maneiras. Eu não esperava gostar tanto, eu não esperava que eu me impressionasse tanto com uma história, porque os últimos livros que eu li do King foram livros bem antigos, né? Eu li Zona Morta, então são, na verdade, livros que a editora Suma, né, do Grupo Companhia das Letras, relançou em novas capas, e eu tive a oportunidade de ou ler pela primeira vez ou relê-los. Mas no caso de Belas Adormecidas, é um produto novo. O King lançou no passado ao lado do filho dele. E é um produto muito bom. Assim, é um livro muito, muito, muito bom, que deveria ser lido por todos. E não é um livro de terror que vai te deixar com medo, nada disso não. Mas é um livro que te faz pensar em certos outros terrores que a gente tem na vida, né? Os terrores da vida real. Claro que isso é uma ficção. Claro que nunca existiu mulheres todas ficarem dormindo, né? Enfim, mas é uma história que te pega de um jeito que tem mão aí do King, e é um prazerzaço ler qualquer obra do mestre. Porque até as que eu não acho tão maravilhosas, ele sempre acerta em alguma parte. Bom, suspeitíssima pra falar. Vou deixar aqui a minha sugestão pra vocês de leitura. É um livro bem grosso, então se vocês quiserem ler e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês comprem pelo meu link, né, da Amazon. Vocês me ajudam a mandar envios de prêmio do blog, tudo, eu sempre falo isso pra vocês, que todo o dinheiro do blog vai direto para envio de correio e promoções pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu fique em algum lugar. E é isso, beijo grande, eu vou ficando por aqui, pessoal.